Tá no assim da rede, tá, né? Não. Patrícia já entrou. Oi, pastora! Ai, que saudade, gente, de vocês. Boa noite. Oi, Aninha, saudade. Oi, Céu. Olá. Esperar um pouquinho pro povo entrar, gente. Oi, Lê. Oi, pastor. Pastor Márcio. Olá, gente. Betinha, Ricardo. Gente, o que seria da nossa vida sem esse povo da mídia numa hora dessa? Glória a Deus. Oi, Dídio. Kelly. Tô não, Patrícia. Por engano isso daí. Não tô ficando... Você sabe da minha vida. Aldo tava aqui agora, mexendo em tudo pra mim. Paz, Mauro. Gente, vamos... Muito bom ver vocês. Oi, pastor Cláudio, Marluce. Gente, é um momento da gente agradecer o pessoal da mídia. Toda semana o Ricardo termina a live, ele... Pastora, coloca qual título aí? Eu não sei, Ricardo. Me sugere um título aí, porque eu sou ruim de título. E de tema, né? E eu glorifico muito a Deus pelo pessoal da mídia. Ontem o pastor pregou de manhã a respeito de discernir o corpo, né? Como é bom a gente ter pessoas tão diferentes, tão versáteis. Um tem uma inteligência mais prática, o outro é mais teórico, um é mais veloz, o outro é mais profundo. E glória a Deus pela diversidade do corpo, né, irmãos? Que bênção. Então eu quero agradecer especialmente aos irmãos da mídia que ajudam a gente nos nossos sufocos e glorificar a Deus por esse tempo, por vocês estarem servindo, né, dando suporte sempre, né, tanto nos cultos quanto nas lives, e depois tratam, mexem, a Priscila também que está sempre traduzindo aí, então, muito obrigada, irmãos. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo aqui juntos, Senhor, e clamar ao Teu Santo Espírito que esse seja um tempo do Senhor nos atrair para o lugar que o Senhor tem para nós. Senhor, nos coloca, nos realinha, nos reposiciona naquele lugar, Senhor, que está escrito no Teu livro para nós. Não no lugar que falaram para nós, não no lugar que disseram que parecia com a gente, mas, Senhor, nos reposiciona de acordo com a origem daquilo que está no Teu coração, de acordo com o Teu propósito eterno, de acordo com os dons que o Senhor nos deu. Senhor, nos realinha, nos leva ao lugar que o Senhor desejou no Teu coração, no Teu propósito eterno para cada um de nós. Nós oramos nessa noite que haja uma liberação profunda da Tua verdade no coração de cada um dos nossos irmãos, que o Senhor nos leve a esse tempo de reflexão e de irmos, Senhor, de voltarmos ao lugar que o Senhor tem para nós no Teu coração e no Teu corpo, Senhor. Que cada osso se junte ao seu osso, que, Senhor, cada parte do corpo se junte àquela parte para o qual o Senhor já determinou que teriam que andar juntos, que o Senhor alinhe os ministérios, que o Senhor alinhe o que o Senhor precisa alinhar nesse tempo, Pai, no Teu corpo, no corpo de Cristo, para a honra e glória do Teu nome, que possamos crescer em maturidade, em edificação e em amor, em nome de Jesus. Amém. Fecha a porta. Um barulho de cachorro aqui, gente. Então, irmãos, ontem, né, nós conversamos com o pastor e o pastor
fez essa proposta, né? Nós já vínhamos fazendo live ou domingo ou segunda-feira, e aí o pastor fez essa proposta de que ficaria um dia fixo para o Ministério Profético às segundas-feiras. E o pastor me perguntou, né, a respeito de um nome, e eu fui perguntar ao Senhor, orei, falei, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer para esse tempo? Qual é o teu propósito? E ontem eu fui surpreendida com algo que eu queria liberar hoje para a vida de vocês, porque tem a ver com... Eu tenho certeza que tem a ver com esse tempo que a gente está vivendo, e eu queria liberar para a vida dos irmãos. É uma palavra de Deus que tem muito a ver com o resgate do nosso chamado, o resgate da nossa vocação, o resgate de quem nós somos em Deus, o resgate de lugares espirituais que talvez nós não devíamos ter saído, né? Então, a gente vai ler uma história aqui que se encontra em Jeremias capítulo 38, e esse texto Deus deu algumas direções para a gente nesse tempo. Então, se você é da área profética, da intercessão, se você é alguém que trabalha com exortação, se você cuida de outros, se você é alguém que Deus usa para animar, para exortar, chame outras pessoas para participarem dessa palavra, porque é uma palavra de liberação para esse tempo, né? Muitas pessoas têm entrado em contato e têm falado a respeito de sonhos. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse tempo está sendo um tempo de muito desafio. E talvez muitos estão sendo abatidos pelo medo, pelo pavor. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O Espírito Santo está trabalhando arduamente para levantar pessoas e trazê-las ao seu propósito original. Então não perca esse tempo. Muitas pessoas estão me procurando para contar sonhos que estão tendo, para contar como o Espírito Santo tem acordado essas pessoas de madrugada para que elas orem. Então, Deus está se valendo dessa situação para nos reposicionar individualmente e nos reposicionar ministerialmente junto ao corpo de Cristo. Então, não perca essa oportunidade. Você vai entender nessa palavra que Deus está te chamando para você se reposicionar, para você voltar a alguns lugares e buscar coisas que haviam se perdido. Jeremias, capítulo 38, diz assim, Jeremias na cisterna. Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, quem ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de peste, mas aquele que sair e se render aos caldeus viverá, porque a vida lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Então as autoridades disseram ao rei: Este homem tem de ser morto, porque dizendo essas palavras, desfalece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos de todo o povo. Este homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. O rei Zedequias respondeu: Eis que ele está nas mãos de vocês, pois o rei nada pode fazer contra vocês. Então eles pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, apenas lama, e Jeremias se atolou na lama. Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, ouviu que tinham colocado Jeremias na cisterna. Quando o rei estava sentado junto ao portão de Benjamim, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e lhe falou: Ó rei, meu senhor, aqueles homens agiram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias, que eles lançaram na cisterna. No lugar onde ele está, morrerá de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei deu ordem a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Leve com você 30 homens e tire da cisterna o profeta Jeremias antes que morra.
Ebed-Meleque levou os homens consigo e foi à casa do rei, a um lugar debaixo da tesouraria, e pegou algumas roupas usadas e trapos e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: ponha agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas, por debaixo das cordas. Jeremias o fez. Puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no pátio da guarda. Ontem, quando eu fui buscar o Senhor a respeito desse tempo, eu entendi algumas coisas que Deus estava liberando para nós, né? Como igreja local, mas não só para nós, para o que Deus está liberando nesse tempo. O Senhor está falando a respeito de um resgate, né? Aqui, se eu pudesse colocar um nome que todos fossem entender, né? Nessas lives de segunda-feira, nesse chamado profético, eu colocaria Companhia de Ebed-Meleque, que eu acredito que é o que Deus, nesse momento, está nos chamando para ser. Há uma convocação de Deus para levantar os amigos de Ebed-Meleque, que foi esse eunuco que salvou, que tirou Jeremias do poço. Sabe, irmãos, nós até esse momento estamos vivendo um tempo onde muita gente diz que a gente está num avivamento. Eu creio que a gente está num grande movimento de Deus realmente. Mas eu também acredito que muita coisa se perdeu. Muita coisa do que era genuína se perdeu. Muita coisa do que era verdadeiro ficou escondido, entrou em poços, foi tampado. E eu sei que lidar com profetas é difícil, não é fácil. Os profetas são pessoas que incomodam, o profeta incomoda. Onde ele está, porque muitas vezes ele está num lugar e a visão dele é muito diferente. O profeta, ele é essencialmente alguém que vê. E geralmente ele está numa estação adiantada. Ele está vendo, está todo mundo ali às vezes numa festa comemorando alguma coisa, ele está sentindo tristeza. Muitas vezes por ele estar uma estação adiantado, muitas vezes o que ele está sentindo ou o que ele está vendo não está condizendo com aquele ambiente daquele momento, para o que todo mundo está vivendo. Então, o profeta é uma pessoa estranha. Ele é estranho realmente porque muitas vezes ele está falando de pecado, ele está falando do inferno, ele está falando de juízo, ele está falando que a justiça tem que ser levantada. Está todo mundo despreocupado, brincando, e ele está lá sendo aquele que vai trazer aquilo que muitas vezes ninguém quer ouvir, né? E nesse momento aqui na história de Jerusalém, de Judá, foi um momento onde Jeremias profetizou durante 40 anos, né? Mais ou menos. Então, Jeremias já tinha profetizado, trazendo palavras de arrependimento, já tinha avisado: se vocês não se converterem ao Senhor, se você não largar os ídolos, se você não deixar de sacrificar outros deuses, vocês vão ser levados cativos. Então Jeremias, ele já era uma pessoa que estava denunciando há muito tempo. Mas nesse momento aqui da história, o que havia acontecido? O rei Zedequias, ele meio que tinha feito uma aliança com Nabucodonosor. E ele estava meio que dissimulando, tentando romper essa aliança por baixo dos panos. Pediu ajuda à Assíria. A Síria não, ao Egito. O Egito já tinha cercado Jerusalém e Judá para proteger. E quando os caldeus, né, o pessoal da Babilônia, cercou a cidade, por causa do Egito que estava ali, eles foram embora. E aí Jeremias mais uma vez denuncia e fala para Zedequias: vocês estão confiando no Egito? O Egito não vai poder ajudar vocês. A Babilônia vai voltar, eles vão cercar a cidade. E aqui eu vejo algo muito interessante, porque assim, nesse momento, Jeremias estava agindo pelo povo, ele estava agindo com o coração em poupar vidas, mas ele não foi compreendido mais uma vez. O momento anterior, onde ele estava denunciando o pecado e ele estava dizendo: arrependam-se para que não aconteça o juízo, ele falou e ele não foi ouvido. Mas nesse momento aqui, Jeremias já estava em outra estação.
Jeremias aqui já sabia que o juízo já estava decidido, o juízo viria. E aí ele já não estava mais pregando para que eles se arrependessem para evitar o juízo. Agora a palavra dele era outra. Agora a palavra dele é o seguinte: vocês não se arrependeram, o juízo vai vir, a Babilônia vai vir para tomar Jerusalém, Judá, o rei da Babilônia vai vir. E aí a palavra dele era uma palavra no sentido de poupar as vidas, que menos pessoas morressem. E aí ele fala o seguinte: submetam-se ao rei da Babilônia. Quem sair da cidade e se render aos caldeus vai viver. Mas quem teimar em lutar contra o rei da Babilônia vai morrer. Porque ali Jeremias estava estabelecendo algo. Ele estava dizendo: não é o rei da Babilônia que está vindo contra vocês. Deus está usando esse rei para castigar o seu povo a respeito de pecado. Então, mais uma vez, Jeremias foi mal entendido. Mais uma vez, Jeremias não estava trazendo uma palavra para evitar o juízo. Isso já havia sido feito antes. Então, na verdade, ele estava sempre uma estação antecipado, Jeremias. E aqui ele já não estava mais liberando palavras para evitar o juízo, para que eles se arrependessem. Aqui ele já estava liberando uma palavra para dizer: quem quiser viver, que se renda aos caldeus. Então, era essa aqui a situação de Jeremias, capítulo 38. Ele sabia que o rei da Babilônia não, de Judá, estava fazendo alianças, confiando no Egito e tentando ainda lutar contra o juízo de Deus. E, na verdade, ele estava tentando lutar contra o rei da Babilônia. Mas Jeremias estava dizendo: não é contra o rei da Babilônia que você está lutando, você está lutando contra o Senhor, porque foi o Senhor que levantou ele para cercar. Então, essa denúncia profética do propósito de Deus, ela incomoda. Porque, gente, vamos pensar, humanamente falando, aos olhos humanos, um rei querer defender a sua terra, querer levantar o seu exército e defender o seu povo de uma invasão, de uma guerra, é lícito, é mais do que lícito, é mais do que natural. Então, ele realmente, como líder de Estado, ele tinha que fazer isso. Mas como alguém que conhecia o Senhor, ele não estava entendendo a situação na perspectiva de Deus. E era isso que Jeremias estava trazendo. Olha, assim diz o Senhor. Você está querendo defender, mas isso é um juízo de Deus. E muitas vezes, irmãos, os profetas, aqueles que se levantam profeticamente, são mal interpretados, porque eles estão muitas vezes lidando com estruturas humanas que estão querendo resolver as coisas que estão acontecendo numa perspectiva humana. Então, o que a gente pode fazer aqui para liberar essa guerra? O que a gente pode fazer aqui para derrotar esses inimigos? E muitas vezes, os líderes e os reis e as pessoas estão lidando numa movimentação completamente natural, sem esquecer de consultar, sem lembrar de consultar o Senhor. E por isso os profetas são mal interpretados, porque muitas vezes, como eles estão numa estação à frente, eles estão entendendo o que Deus está liberando, eles vêm e falam algo que parece completamente absurdo para aquela situação, alguém tentar enfrentar aquilo que Deus está fazendo de uma maneira natural. Então aqui, qual era a situação? Eles tinham acabado Zedequias tinha buscado ajuda no Egito, o Egito ficou dentro da cidade, meio que protegeu a cidade, e ali o rei pensou: não, tá bom, os caldeus foram embora. E aí, de novo, Jeremias entra no capítulo 37 e fala: vocês, não vai adiantar vocês buscarem ajuda no Egito, porque Babilônia vai voltar, os caldeus vão voltar, ele vai invadir a cidade, ele vai pegar todos vocês. E ele falou para o rei: se você quiser viver, você vai viver, se rende, porque você não vai morrer. E aí ele dá essa palavra. E aí no capítulo 38, ele está... No capítulo 37, Jeremias é preso porque ele dá essa palavra, porque era uma palavra que incomodava muito. E no capítulo 38, ele continua, então, profetizando e dizendo: olha, quem ficar nessa cidade vai morrer à espada, ou de fome, ou de peste, mas quem sair e se render aos caldeus viverá, porque a vida lhe será por despojo e viverá. Na verdade, o que Jeremias estava liberando aqui? Se você se submeter à disciplina do Senhor que ele está dando através dos caldeus, você vai viver.
Mas se você continuar com seu coração duro, insistindo, resistindo ao que Deus está fazendo, você vai morrer. Então aqui ainda era uma oportunidade de que aquele povo se humilhasse diante da disciplina que Deus estava dando. Então ele diz, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia e este a tomará. E aí no versículo 4, as autoridades, os príncipes do povo se levantam e dizem, vão falar com o rei. Gente, é uma queixa legítima, humanamente falando. Se a gente só analisar a parte humana, é legítimo. Que rei, que comandante vai querer um líder religioso dizendo para o povo não lutar? Ele vai dizer, esse cara está contra nós, ele está querendo que as mãos do povo se afrouxem, que ninguém lute, que ninguém vá para a guerra, que ninguém enfrente os inimigos. Mas a palavra de Deus era exatamente aquela, porque no final das contas, Deus estava tratando com seu povo. E qual era a mensagem de Deus ali? Se você se submeter à disciplina, você está se submetendo a mim. E sou eu que estou tratando com vocês. Então, esses homens, esses príncipes, vão diante do rei e falam, esse homem tem que ser morto, porque dizendo essas palavras, ele está desanimando o povo, os homens de guerra, está desanimando o exército, aqueles que ainda restam nessa cidade. Esse homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. Gente, que grande mal entendido aqui. Como muitas vezes os profetas são mal interpretados naquilo que eles estão dizendo. São mal interpretados quando eles trazem não apenas a palavra de Deus, porque o desafio de um profeta, de um intercessor, não é carregar a palavra, é ele conseguir transmitir o coração de Deus com aquilo. Porque muitas vezes a palavra de Deus, ela é uma palavra dura, mas a essência da palavra de Deus é misericórdia. O cerne da palavra de Deus, o desafio que o profeta tem é de conseguir comunicar o coração de Deus para aquilo que Deus está fazendo, para aquelas pessoas que Deus está falando. Então, ele diz, esse homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. Por quê? Porque ele estava dizendo, olha, não saiam da cidade, fiquem aí, se rendam aos caldeus e não lutem. Vocês vão estar lutando, se vocês lutarem contra os caldeus, vocês estarão lutando contra a vontade do Senhor. E aí, o rei não se posiciona, o rei é uma pessoa omissa, não se posiciona, e ele fala, ele está na mão de vocês. E o rei entrega Jeremias na mão daqueles príncipes, daqueles líderes. Então, eles pegam Jeremias e o lançam numa cisterna, num poço, né? E essa cisterna ficava no pátio da guarda. E o interessante é que eles não lançam Jeremias direto, eles pegam cordas e lançam Jeremias dentro do poço. E aqui que eu quero falar, porque muitos profetas, muitos intercessores, muitos adoradores foram lançados no poço. Porque por estarem lidando com pessoas que estão tentando resolver coisas espirituais de maneira humana, por pessoas que não estão entendendo as sentenças de Deus, por pessoas que não estão entendendo o tempo de Deus, e essas pessoas liberaram decretos, essas pessoas liberaram palavras, essas pessoas liberaram sentenças para atacarem, para jogarem os profetas com cordas. Essas cordas são ameaças, essas cordas são controle, essas cordas são palavras de maldição, essas cordas... E Jeremias foi lançado naquele poço, com autorização da autoridade do rei. Talvez você tenha um chamado profético na sua vida muito forte. Talvez você tenha um chamado de intercessão. Talvez você seja alguém que tenha recebido muitos dons de Deus. Mas ao longo da sua caminhada, quando você se posicionou de determinada maneira, lançaram você no poço, te jogaram no lugar e você ficou atolado de lama até em cima. E você não consegue sair. E eu falo para os profetas, para os adoradores, para pessoas que tentaram se posicionar de maneira correta, tentaram trazer palavras de Deus, tentaram trazer sentenças de Deus, tentaram trazer o céu para a terra, mas foram impedidos porque foram mal compreendidos. E te jogaram num poço cheio de lama, você está atolado sem conseguir sair. Mas eu quero dizer para você, eu creio que esse é o tempo onde o Senhor está levantando homens e mulheres, está levantando essa companhia de Ebed-Meleque
para tirar os profetas dos poços onde eles foram lançados. Você não foi criado por Deus para morrer num poço. O Senhor quer que você se levante, que você saia desse lugar. E hoje eu quero desafiar você, que você grite do lugar onde você está. Talvez tenham te colocado nesse lugar, talvez tenha te colocado nesse lugar de prisão, talvez tenha te colocado nesse lugar onde você não tem voz, onde a sua voz não pode ser ouvida, onde a sua voz não tem valor, onde quiseram te matar, porque na verdade disseram que você estava contra e não a favor. Muitas vezes, irmãos, porque as pessoas não entendem as sentenças que os profetas trazem, as pessoas imaginam que os profetas estão contra e não a favor. Mas é porque o profeta entendeu que já virou uma chave de tempo e Deus já não está trabalhando para evitar, mas Ele está trabalhando para que o prejuízo seja o menor possível. Você está entendendo o que eu estou falando? Ali, Jeremias foi mal compreendido porque o discurso dele precisou mudar porque o tempo já tinha mudado. Não era mais o momento de Jeremias trazer um discurso de arrependimento, mas agora era o momento de Jeremias trazer um discurso de submeta-se ao que Deus já decidiu fazer. A sentença já foi liberada, já foi dada. Então, de tempos em tempos, nós estamos precisando nos adequar àquelas sentenças onde Deus libera. Por isso é tão importante que os profetas saiam do poço. Por isso é tão importante que os profetas se levantem, declarando as sentenças de Deus, liberando os tempos de Deus. Então, esse homem ficou lá, atolado numa lama, preso. E aí, a Bíblia diz que na cisterna não havia água, apenas lama, e Jeremias se atolou na lama. Quantas pessoas estão atoladas na lama da decepção, na lama da depressão, na lama da rejeição, na lama de tantas coisas, da dor, da tristeza. Você se decepcionou porque você se levantou com algo de Deus, mas você foi parado no meio do caminho. Talvez você, quando criança, um professor tenha te jogado no poço, talvez um pai, uma mãe, uma autoridade sobre a sua vida tenha te jogado no poço e você está preso nesse poço de lama até hoje. Mas o Senhor está te chamando hoje. Hoje é um tempo que o Senhor está liberando, está gritando. Priscila, quer entrar, Pio? Estou vendo você aqui agora. Está disponível, Pio, para entrar? Então, Ebed-Meleque, no versículo 7 diz, Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei. Eu acho aqui, gente, isso aqui tremendo, porque Ebed-Meleque, valeu, Pio, Ebed-Meleque, ele estava na casa do rei, e eu acho muito interessante essa palavra aqui, eunuco. Eunuco. Um eunuco, ele era um oficial da guarda do rei. Era um homem de alta confiança. Geralmente era um homem forte, treinado para servir a rainha, para servir a família ali real. Ele estava diretamente dentro da casa do rei. Normalmente era um homem castrado, que não oferecia nenhum perigo sexual, vamos dizer assim, para o rei. E o que a figura de um eunuco ela traz para gente? Eu entendi que Deus está trazendo para gente uma alegoria de tipos de pessoas, de oficiais que Deus quer levantar nesse tempo. Deus quer levantar nobres, Deus quer levantar oficiais do seu reino. Os oficiais que vão se levantar com uma pureza. Porque o eunuco, ele não poderia se deitar com a rainha, ele não poderia ter prazer com a rainha. O eunuco não poderia liberar descendência para si. Ele não poderia ter relação sexual com a rainha, ele não poderia engravidar a rainha. Então, qual era a função do eunuco? Era unicamente trazer serviço puro, serviço casto. Nada do que o eunuco fazia era para ele próprio. Ele não poderia ter prazer com a rainha, ele só servia a rainha. Ele não poderia
constituir descendência para si. Tudo que ele fazia era para o reino. Ou seja, Deus está falando de um serviço puro e desinteressado, de uma castidade espiritual, de uma entrega espiritual, não para liberar algo que seja para mim mesmo. Isso é muito forte, porque nós estamos vivendo tempos, irmãos, em que muitos líderes só se sentem movidos para fazer algo se ele tiver uma descendência, se ele tiver fruto daquilo para ele. Isso vai favorecer em que o meu ministério? Isso vai levantar em que parte o que eu estou fazendo? Em que isso vai ser favorável a mim? O que eu vou ganhar com isso? Que prazer eu vou ter? Mas o eunuco não. Que o Senhor levante líderes oficiais do reino que são eunucos, que agem com pureza, que não vão estar sendo movidos de levantar, de ajudar a rainha, pensando em ter os frutos para si, pensando em ter reputação, pensando em que o seu nome tenha que ser honrado, citado. Que Deus levante os eunucos. Os eunucos são aqueles que não vão fazer pensando que o benefício vai voltar para ele. É um serviço puro, casto, santo e para o reino. É para o reino, não é dele. O fruto não é dele, a descendência não é dele. É para o reino. Então, essa palavra aqui fala que Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei. E eu quero dizer para você que não tem nome, para você que está sendo treinado dentro da casa do rei, dentro do palácio do rei, assim como Deus chamou Esther e Mordecai falou para ela, para esse tempo, Esther, que eu te preparei, você pode ser esse eunuco que está servindo na casa do rei, com um coração casto, você que não tem nome, você que não aparece, você que está lá, mas que você está vendo o que está acontecendo, que você tem uma aliança profética, que você se levante como um intercessor nessa hora. E esse homem, esse Ebed-Meleque, ele se levantou, um eunuco, e ouviu que tinham colocado Jeremias na cisterna. Que o Espírito Santo agora fale com você, como ele falou com Ebed-Meleque, que você ouça os gritos dos profetas que estão nas cisternas, dos intercessores, dos adoradores, dessa geração que está clamando, que está dentro da lama e que está clamando pelos resgatadores, pelos Ebed-Meleques que vão assumir uma posição de intercessão. Irmãos, isso é muito sério, isso é muito sério. E Ebed-Meleque ouviu que tinham colocado Jeremias na cisterna. Quando o rei estava sentado junto ao portão de Benjamim, o rei estava fazendo algum tipo de julgamento, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e ele foi lá falar com o rei. E eu creio que esse é o desafio do Senhor para nós hoje. Que Deus levante, eu creio que o Espírito Santo está clamando, eu creio que o Espírito Santo está levantando os Ebed-Meleques dessa nação. Aquelas pessoas que foram treinadas com um coração puro, com um coração desinteressado, aqueles que não querem honra para si, aqueles que não estão pensando em trazer fruto para sua descendência, mas aqueles que estão interessados em servir a igreja, em servir ao rei, com um coração casto, em pureza, sem trazer honra para si, esses que precisam se levantar nessa hora. Deus está chamando os Ebed-Meleques para que eles entrem num lugar profundo de intercessão. Irmãos, nós sabemos que há movimento das trevas se movendo o tempo todo, e esses homens aqui, movidos por espírito de inveja, de competição, eles foram diante do rei fazer um pedido e falaram: rei, deixa a gente matar Jeremias. E aí o rei falou: tudo bem, ele está na mão de vocês. Mas Ebed-Meleque se levantou e chegou lá e foi interceder, falou: rei, não é bom isso. Jeremias vai morrer, nós precisamos de pessoas que se levantem para dizer: os profetas não podem morrer. Os profetas, a voz profética não pode morrer. A voz profética não pode morrer no Brasil. A voz profética não pode morrer nas igrejas locais. Deus está levantando e ajustando os ministérios. Onde estão aqueles que vão se levantar pelos evangelistas, pelos mestres, pelos pastores? Os ministérios não podem morrer, irmãos. Você talvez pense assim: eu sou muito pequeno.
Eu nem tenho descendência, eu não tenho nome, eu sou um eunuco castrado, mas é com você, Ebed-Meleque, que Deus está contando para que você se levante em intercessão e vá diante do rei e diga: os profetas estão jogados dentro do poço, os profetas estão dentro da lama, nós precisamos fazer alguma coisa. Há uma geração profética que está dentro da lama de pecado, sendo castrada, não tendo voz. Nós precisamos resgatar esses que não têm mais voz. Então a Bíblia diz que Ebed-Meleque falou: ó rei, meu senhor, aqueles homens agiram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Nós precisamos de homens e mulheres que se levantem para dizer: isso não está certo. Nós não podemos mais nos conformar com essa situação. Eles lançaram Jeremias na cisterna. No lugar onde ele está, morrerá de fome, pois já não há mais pão na cidade. Quantas vezes é isso que nós vemos? Nós olhamos para um lado e para o outro e falamos: não tem mais pão. Onde está a palavra? Onde está o ensino puro? Onde está o pão do céu? Então a Bíblia está dizendo aqui: então o rei deu ordem a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: leve com você 30 homens e tire da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. E eu creio, irmãos, que esse é um decreto do céu para esse tempo nas nossas vidas. Você que está me ouvindo, que é um intercessor, esse é um decreto de Deus, essa é uma palavra de Deus, que você se levante com aqueles que são aliançados com você, com aqueles intercessores, com aqueles homens que Deus te deu, com aquelas mulheres que Deus te deu, com aquelas pessoas que são aliançadas com você, e você diga: não, nós vamos tirar os profetas do poço, nós vamos tirar os intercessores do poço, nós vamos fazer algo a esse respeito. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu era de uma outra igreja e nós estávamos preparando um encontro com Deus. E naquela preparação, antes do encontro começar, né, nós fizemos uma reunião para um pré-encontro. E haviam pessoas que não eram crentes e nós começamos a separar as pessoas na salinha para poder orar pelas pessoas. E aí eu fiquei com uma salinha de irmãos e depois que a gente terminou a nossa parte lá, né, os nossos irmãos, eu voltei para dentro da igreja. E quando eu voltei para dentro da igreja, eu me deparei com uma cena. Uma pessoa que não era cristã, uma irmã, não sei se ela não era cristã, ou era de outra igreja, ou era nova convertida. Eu sei que ela estava rolando no chão da igreja, endemoniada, possessa. E os irmãos que estavam ali com ela já tinham feito de tudo, expulsado demônios. E essa mulher não ficava liberta, os demônios não saíam, de jeito nenhum. E quando eu cheguei ali, a mulher rolando no chão, irmãos, uma cena lamentável, uma tristeza, ela rolando no chão, e a pastora da igreja no chão com ela. E quando eu cheguei perto, eu senti um cheiro muito forte, um cheiro horrível, um cheiro de podre, de terra podre, eu senti um cheiro horrível. E eu achei, por um momento, que era o cheiro do ambiente. Eu falei: gente, que cheiro horrível, que cheiro é esse? E ninguém estava sentindo o cheiro. Daí eu entendi que aquele cheiro era o cheiro que o demônio estava exalando. E aí eu fiquei de longe, porque já tinha os irmãos que estavam acompanhando a situação, até que chegou o momento que a pessoa que estava liderando olhou para mim e fez assim, tipo assim: o que você acha, né? E quando eu olhei para aquilo, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer? O que está acontecendo aqui? E quando eu falei isso, o Senhor falou comigo assim: ame ela. Ame ela, ame. Em nenhum momento, irmãos, Deus me mandou expulsar o demônio daquela mulher. Em nenhum momento. Eu caí no chão e eu fui pro chão com ela. E eu agarrei ela no chão, assim, eu abracei ela. E eu perguntei qual era o nome dela, perguntei para alguém, a pessoa me falou e eu comecei a chamar ela pelo nome. E eu falei: fulana, eu te amo. Fulana, eu te amo. Fulana, eu te amo. E eu comecei a abraçar essa mulher. E o demônio saiu. Eu nem me dirigi a esse demônio nesse dia. E depois eu fui entender o que tinha acontecido ali, porque eu tinha recebido essa direção de Deus para agir dessa maneira. E depois eu entendi o que tinha acontecido, porque me falaram que o marido dela,
que era a pessoa que tinha, né, contraído aliança com ela, né? O marido dela tinha arrumado uma amante e o marido junto com a amante fizeram uma feitiçaria com terra de cemitério. Aí eu fui entender o cheiro que eu estava sentindo e fizeram uma feitiçaria para matar ela. E essa mulher estava muito doente. E quando isso aconteceu, isso me impactou muito, porque eu fiquei pensando o quanto nós não entendemos a intercessão. O quanto nós não entendemos o nosso lugar sacerdotal. Porque a igreja não foi chamada para expulsar demônios simplesmente. Também foi chamada para expulsar os demônios. Mas a igreja foi chamada para entrar nessas brechas de rejeição, nessas brechas de tristeza, nessas brechas de angústia, onde esses buracos são abertos na vida das pessoas e onde abre-se uma porta para que Satanás entre. Ali eu entendi que no momento que eu entrei naquela brecha de rejeição na vida daquela mulher, eu chamei ela pelo nome e eu disse para ela, eu te amo. Eu estava consertando uma aliança que foi quebrada pelo marido dela. E essa aliança, essa raiz de rejeição tão profunda tinha dado uma abertura para esse demônio entrar e acabar com a vida dessa mulher. Então ali eu entendi, o nosso papel, irmãos, é muito mais como intercessores. Eu tenho falado com algumas pessoas, esse é o momento dos intercessores e dos profetas andarem juntos. Nós não podemos andar separados. Eu quero convocar os intercessores, aqueles que têm o chamado de oração. Você que Deus, muitas pessoas estão voltando ao seu chamado de intercessão. Estão sendo convocados pelo Espírito Santo de madrugada para orar. Estão sendo chamados de noite, estão tendo sonhos proféticos. Volte para o seu lugar de intercessão. Esse etíope aqui, ele estava na casa do rei, mas ele foi lá se arriscar ele era um servo do palácio. E ele foi falar contra a palavra dos príncipes. Ele foi dizer, não está certo. Talvez você seja só um servo. Talvez você seja só um eunuco que não tenha descendência para si próprio, que não tenha um ministério, que não tenha um nome, que não tenha honra para si. Não tem, mas é com você que Deus está contando. É com você que Deus está contando para fazer uma companhia de Ebed-Meleque, para juntar esses núcleos de intercessão, de clamor, de humilhação. Porque há algo, irmãos, interessante. Muitas vezes Deus está chamando os líderes, os profetas, os pastores. Deus está chamando os grandes da nação para se humilhar e eles não estão atendendo. E Deus chama os pequenos. Então seja esse que vai se humilhar. Seja esse que vai sair do palácio do rei e vai lá falar para o rei, rei, não está certo isso. E aí o rei fala, vai lá, leve com você 30 homens e tire da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Essa é a palavra do rei para você. Levante-se, Ebed-Meleque. Você é só um servo do rei. Ebed-Meleque, você é um servo do rei. A palavra Ebed-Meleque significa servo. Levante-se, Ebed-Meleque. Olha ao seu redor. Certamente o Senhor está levantando uma companhia para andar com você. Aqueles que são aliançados. E a Bíblia diz, coisa mais linda, irmãos. Ebed-Meleque levou os homens consigo e foi à casa do rei. E ele foi a um lugar debaixo da tesouraria. Tesouraria é um lugar onde os tesouros, as coisas preciosas são guardadas. Onde as coisas antigas, porém valorosas, são guardadas. Então o Senhor disse para Ebed-Meleque, vai lá. Ele não tinha como resgatar. Talvez você diga, como eu vou? Eu sou um eunuco, etíope, servo do rei. Quem sou eu para resgatar um profeta? Mas o Senhor está te dizendo, você foi criado no palácio. E você sabe onde estão os tesouros guardados, os tesouros escondidos. Você sabe aquelas roupas dos nobres, a roupa dos príncipes, aquilo que ficou na tesouraria real, aquilo que foi guardado, que estava embaixo do lugar secreto, embaixo da tesouraria. Quantos de nós, irmãos, fechamos nossos tesouros?
Quantos de nós deixamos na tesouraria do Palácio Real as coisas que o Senhor nos deu há tempos atrás? Porque ficamos fascinados e envolvidos com roupas novas. Nós queremos usar o que está na moda. É a roupa nova. Que roupa que está usando agora? Qual música que estão cantando agora? O que estão falando agora que a gente tem que pregar? Qual é o assunto da vez? Qual é o assunto da moda? Mas não, o Senhor está dizendo para você, vai na tesouraria real. Pega as roupas velhas. Pega aquelas práticas antigas, aquelas coisas que Deus te deu lá no início. Eu me lembro uma vez que eu estava passando um tempo muito difícil, de cura, muito difícil, muito difícil. E aí as irmãs lá da igreja tinham marcado de orar na minha casa. E Deus, foi incrível aquele dia, porque Deus usou uma irmã que ela era desafinada, ela não sabia cantar, ela falava errado. E ela veio com uma folhinha de papel, com uma música escrita. E ela cantou, irmão. Pensa numa coisa desafinada. Mas eu vou dizer para você, nunca eu fui tão tocada por uma canção como eu fui aquele dia. Como Deus usou aquele dia aquela irmã desafinada, falando errado, para falar comigo. Era exatamente a mensagem que eu precisava receber. Era a música do céu que eu precisava ouvir. Eu quero dizer para você, talvez você esteja olhando para o seu tesouro, talvez você esteja olhando para a tesouraria, para aquelas roupas velhas que você tem, para aquelas roupas que há muito tempo você não usa, para aquelas práticas antigas. Talvez seja uma música que você compôs quando você era adolescente. Talvez seja a sua vocação inicial que você deixou lá para trás no início. Talvez você tenha sofrido uma decepção, talvez alguém tenha desanimado você. Talvez você tenha falado na hora errada, você tenha profetizado da maneira errada e alguém tenha te dado uma palavra e você guardou seus tesouros na tesouraria real. Mas o Senhor está dizendo para você, Ebed-Meleque, levante-se. Levante-se. Levante-se com quem está ao seu redor. Junte os seus 30 homens e vão salvar Jeremias do poço. Pega aquilo que está guardado. Pega aqueles dons antigos, pega aquela vocação antiga. Pega aquela roupa, pega aquilo que você não usa há muito tempo, porque disseram para você que não está mais na moda, que é feio, que não está bonito, que isso não se usa mais. Deixa o Espírito Santo lembrar você da sua vocação. Deixa o Espírito Santo trazer você para o seu chamado original. Deixa ele realinhar você com quem você é. Deixa o Espírito Santo levar você nessa tesouraria do rei e lá no fundo, lá embaixo da tesouraria do rei, e você vai pegar, talvez tenha coisas até rasgadas. Mas isso aqui é só um trapo. Uma coisa interessante, irmãos, é que ele foi debaixo da tesouraria, pegou algumas roupas usadas e trapos. Com essas roupas usadas e trapos, ele protegeu as axilas aqui, a parte da axila de Jeremias. Sabe por quê? Quando aqueles príncipes desceram Jeremias no poço, naquele poço, Jeremias estava todo ferido, todo machucado. Jeremias foi ferido e machucado já ali, com aquelas cordas de controle, com aquelas cordas de inveja, com aquelas cordas de manipulação, de vingança. Jeremias foi colocado num poço e ele estava ferido lá dentro. Mas se há um jogar no poço, que são cordas de manipulação, de controle, que são cordas de mentira, há também, irmãos, na nossa disposição, cordas de amor, de misericórdia. E Deus vai usar tudo aquilo que você tem guardado para resgatar essas pessoas. Enquanto eu estou falando aqui, certamente Deus está trazendo pessoas para você. Porque eu tenho certeza que o Senhor liberou essa palavra com um propósito. E certamente há profetas que estão chorando em lugares escuros, atolados na lama. E que Deus quer usar você, Ebed-Meleque, para libertar essas pessoas. Vai no seu tesouro real, vai na tesouraria. Cava fundo. Quais os dons que você deixou de usar, porque talvez ninguém valorizou? Qual a música que você deixou de cantar? Qual a oração que você deixou de fazer? Qual a vocação que você deixou de responder a Deus? Abre o tesouro, vai lá na tesouraria, ainda que você olhe e fala, mas não sobrou quase nada aqui, Carla, é um trapo. Pega esse trapo, com as cordas do amor e da misericórdia de Deus. Vai para a beira do poço.
Olha o que esses homens fizeram. Ebed-Meleque e o etíope, olha o que eles fizeram. Eles, versículo 11, Ebed-Meleque levou os homens consigo e foi à casa do rei. Gente, que coisa linda. Tem pessoas que Deus vai levantar para serem os resgatadores junto com você. Você não vai sozinho. Peça ao Espírito Santo, ele vai começar a levantar pessoas, ele vai começar a levantar a companhia de Ebed-Meleque para andar com você. Para você resgatar os profetas dessa geração. Quantos pré-adolescentes, quantos adolescentes, quantos jovens, quantos que estão precisando de resgate, de uma voz sua. Ainda que você olhe, é o tempo de você acender a luz e procurar o que ficou guardado na tesouraria. É um tesouro real, diz o Senhor para você. É um tesouro real, ainda que você diga, mas é velho, é tesouro real, está guardado na tesouraria do rei. Ainda que você diga, o pano rasgou, porque já tem muito tempo, eu não lembro mais. Eu não lembro mais como é ministrar cura interior. Eu não lembro mais como é trazer aconselhamento. Eu não lembro mais como é levantar outros. Vá nessa tesouraria, peça o Espírito Santo para te guiar, que ele vai pegar, ele vai te devolver. Ele vai te habilitar. Junte-se com outros em intercessão e comece a jogar corda. Mas o interessante, o versículo 12 diz assim, Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias, põe agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas, por debaixo das cordas. Jeremias o fez. Gente, que coisa linda da parte do Senhor. Isso que você pensa que não tem mais valor. Isso que você pensa, esse chamado, essa vocação, esse dom, essa maneira de funcionar que você funcionava lá atrás, mas agora você falou, isso já passou. Talvez esse trapo que está lá na casa real, que está lá na tesouraria real, Deus quer que você pegue e jogue. E isso vai ser usado para tampar a ferida de alguém. Isso vai ser usado para proteger alguém, porque esse profeta está tão ferido, esse profeta está tão machucado, ele vai precisar daquilo que você carrega, mesmo que você diga é muito pouco, mesmo que você diga eu não tenho muita coisa, mas é com você, Ebed-Meleque. É com você que é o eunuco do rei que Deus está contando nesse tempo. Então o Senhor está propondo para nós um ajuntamento de profetas e intercessores. Então Jeremias colocou todos aqueles panos velhos, aquelas roupas usadas por debaixo das suas axilas. Essa parte aqui ela fala de você proteger as suas emoções, de você proteger os órgãos vitais. Então, que você seja aquele que vai proteger o que está ferido, não atacar. Que você seja aquele que aquilo que você já tem no seu tesouro, aquilo que você já carrega, que você vai usar para junto com outros, liberar uma cura, uma proteção e jogar a corda para dizer, você não vai morrer nesse poço, Jeremias. Você não vai ficar atolado nessa lama. Nós vamos nos unir e juntos nós vamos liberar essa cura, essa restauração. Juntos nós vamos tirar você desse lugar de atolamento espiritual. Que coisa linda, irmãos. Que proposta linda do Espírito Santo para você. Você entende que os profetas também precisam de resgate? Você entende que os profetas precisam dos intercessores e que os intercessores precisam dos profetas? Esse é um tempo de intercessores e profetas andarem juntos. Esse é um tempo dos intercessores se moverem com pequenos núcleos de oração. A gente está quase terminando o tempo aqui, então eu vou dar uma pausa agora, porque a gente vai entrar de novo, tá, irmãos? Por favor, entrem rapidinho para a gente terminar essa parte aqui que eu queria orar com você. Por favor, participe da oração. Eu sei que essa oração é uma liberação de Deus para esse tempo. Então, a gente vai sair e vai entrar de novo para a gente terminar essa parte aqui e orar. Que você não se disperse agora. Continue aqui para que a gente possa orar por essa liberação de Deus para esse tempo. Amém? Então, a gente vai parar e vai entrar de novo. Sofia, dá licença. Dá licença, Sofia. Começaram a entrar, não? Não. Começaram? Não. Começou agora.
Oi, gente, esperando vocês entrarem aqui para a gente continuar. Bom, para quem entrou depois, nós estamos lendo o texto de Jeremias capítulo 38. Nós lemos do 1 ao 13, tá? Jeremias 38, do 1 ao 13. Nós estamos falando do episódio quando Jeremias foi lançado na cisterna pelos líderes, né, pelos príncipes lá do governo de Zedequias. Então, nós já falamos aqui na primeira parte a respeito desse propósito de Deus de levantar pessoas, para que há um chamado de Deus, irmãos, nesse tempo, por aqueles que são anônimos, por aqueles que não têm visibilidade. Deus está chamando muitos que até então estavam escondidos no palácio, os eunucos, aqueles que muitas vezes não tinham voz. O Senhor está chamando esses para que eles participem de um resgate, para que eles entrem nesse lugar de intercessão, para que eles entrem nesse lugar de um clamor, nessa intercessão que tira os prisioneiros da prisão, que resgata os profetas, que resgata esse lugar de honra da palavra de Deus. Então, o versículo 12 diz assim: Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: ponha agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas, por debaixo das cordas. Irmãos, isso é muito forte, porque muitas vezes nós estamos seduzidos por coisas novas, por novidades, por aquilo que vem de outros ministérios, de outros países, quando na verdade Deus está falando assim: eu vou usar o que você já tem, eu vou usar o que está guardado na tesouraria real, eu vou usar o que eu já liberei no palácio do rei, eu vou usar aquilo que você já conhece, aquilo que você já sabe onde está guardado. Hoje eu me lembrei, ontem aliás, Deus me deu uma palavra a respeito daquela dracma perdida, a mulher que havia perdido uma dracma. E a Bíblia diz que ela perdeu uma dracma e ela acendeu a luz. E ela acendeu a luz, ela varreu a casa e ela procurou diligentemente aquela dracma até ela encontrar. Então, essa parábola, ela também tem a ver com esse princípio de você pegar aquilo que você mesmo guardou, por medo, talvez por receio, talvez por medo de ser rejeitado, de não ser aceito, de não ser compreendido, como aconteceu aqui com Jeremias. Mas Deus levantou esse homem, um eunuco do rei, com coração puro, com coração desinteressado, para que ele, junto com esses outros homens, e eu creio, irmãos, que esse é um tempo onde o Senhor está levantando intercessores, adoradores. Você que é adorador, você que só está pegando no seu instrumento, antes você pegava o seu instrumento musical e adorava a Deus na simplicidade do seu quarto, no seu lugar secreto, e você tinha um altar de adoração em casa. Você que é um intercessor, que orava de madrugada, que ia para o monte, que jejuava, que Deus podia contar com você para chorar pelos perdidos. Então esse é um tempo onde o Senhor está nos chamando de volta para o nosso chamado original. É um tempo onde Deus está dizendo: vai na tesouraria real e cava, vai lá naquele cômodo que estão os tesouros escondidos, os tesouros esquecidos. Cava lá que você vai achar, nem que seja um trapo. Talvez esteja tão velho, talvez você tenha ficado com raiva e rasgado, talvez você tenha desprezado o que Deus te deu, porque uma roupa nova parecia mais atraente. Irmãos, como o Senhor tem nos chamado para voltar ao nosso chamado original, à nossa vocação original. Então o Senhor está te chamando. Vai para a tesouraria. Chama esses homens. Chama esses 30 que Deus te deu, Ebed-Meleque. Vai cavar, vai pegar as roupas velhas. Faz uma avaliação. Talvez Deus vá usar uma coisa muito simples. Talvez seja uma música que você tenha composto lá na sua adolescência. Talvez seja um esboço antigo.
Talvez Deus vai te lembrar de coisas muito simples que Ele te deu e que agora é o tempo de você voltar a usar. Talvez o Espírito Santo vá te dar uma direção para você fazer uma visita para alguém ou para você pegar o telefone e fazer uma ligação. Nós nos esquecemos, irmãos, de coisas tão simples e fomos seduzidos por coisas extravagantes, espalhafatosas. E o Senhor agora está dizendo como Ele usou Ebed-Meleque, falou: põe agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas, por debaixo das cordas. Então, Jeremias teve que adequar. Talvez você seja um profeta e o Senhor vai te mandar socorro. Talvez essa noite seja uma noite de socorro para você. Coloque esses trapos, essas roupas velhas para proteger essa ferida. Deixa o Senhor te puxar daí. Deus não quer que você morra nesse lugar. Jeremias, você não nasceu para morrer atolado. Ainda tem trabalho para você. Ainda tem uma liberação profética. Você ainda é voz do Senhor. Deixa o Senhor te tirar desse poço. Irmãos, que coisa preciosa quando nós trabalhamos juntos. Você percebe como os profetas precisam dos intercessores, como os intercessores precisam dos profetas. Que coisa preciosa. Aí ele diz, Jeremias o fez. Puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. Irmãos, Jeremias só suportou aquela corda puxando ele dali, porque há momentos em que o amor de Deus nos puxa dos lugares de angústia, dos lugares de tristeza, de depressão. Irmãos, o amor de Deus vem nos puxar, mas a gente está sentindo tanta dor, a gente está tão desanimado, a gente está tão ferido, que só quando a gente muitas vezes vem com algo que a gente já conhece, a gente precisa de algo que o outro carrega. Mais uma vez o Senhor está falando a respeito da beleza do corpo. Jeremias nunca conseguiria sair daquele poço sozinho. E não foi só aquelas cordas do amor e da misericórdia de Deus que resgataram Jeremias. Não foi só a corda de amor e de misericórdia. Ele precisou usar a força daqueles 30 homens. Precisou usar a coragem do Ebed-Meleque. Então que você se levante. Que Deus levante na nação uma companhia de Ebed-Meleques, de homens e mulheres que não têm rosto, que não têm nome, daqueles que foram até castrados, que o único interesse deles é servir o reino, que o único interesse deles não é constituir descendência para si, mas que eles vão se levantar para tirar os profetas do poço, que eles vão se levantar para dizer: Jeremias, você não vai morrer na lama. O Senhor te chamou, você não vai morrer na lama, Jeremias. Eu estou aqui, eu não estou sozinho, tem outros 30 comigo. Coloca essas roupas aqui. É velho, mas é precioso. É antigo, não está na moda, não lançou agora. Mas eu tirei da tesouraria real. Pode colocar, Jeremias. A gente vai te puxar daí. Você não vai morrer nesse poço. Que o Senhor levante essa companhia de Ebed-Meleques, de homens que vão interceder, que vão abrir a tesouraria real, que vão pegar os dons, as palavras, que vão pegar aquilo que foi talvez desprezado dentro do palácio. Isso está velho, isso está rasgado. Você precisa orar para saber quem são os 30 que Deus está te dando. Porque o Espírito Santo vai fazer isso. Deus não vai contar com multidões. Agora é o momento da igreja nas casas. Agora é o momento desses ajuntamentos, desses homens que vão se mover no secreto. Desses intercessores que vão se mover no secreto para trazer uma corda, um socorro, um resgate, tirar aqueles que estão na lama, que já perderam a força, que não têm mais voz, que foram injustiçados. E a Bíblia diz, Jeremias o fez. Puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no pátio da guarda.
Irmão, Jeremias voltou para o lugar dele. Ele voltou para o lugar de guardião, de guarda. E é esse o tempo. É o tempo de nós nos lembrarmos que os profetas precisam ser resgatados. Os adoradores precisam ser tirados do buraco. Deus esses dias tem falado muito a respeito de uma restauração da adoração no Brasil. Talvez você tenha deixado sua vocação. Talvez você tenha derrubado seus altares de adoração. Talvez você agora só pegue seu instrumento na hora de tocar na igreja. Deus está te chamando para você sair desse poço, meu irmão. Deus está te chamando para você sair desse lugar escondido. Saia do poço. Eu quero pedir que você ore agora. O texto é Jeremias capítulo 38, do 1 ao 13, tá? Nós já fizemos uma primeira live. Depois essa live vai estar inteira no YouTube. O canal é Sem na Rede. E aí você entra, Sem, C-E-M, Sem na Rede. É Jeremias 38, não é 33 nem 31. É Jeremias 38, do 1 ao 13, tá bom? Então, depois essa palavra vai estar toda no YouTube. Para quem chegou depois, você pode rever, e vai estar na live também da igreja. Eu queria pedir que você agora orasse. Certamente, enquanto você ouviu essa palavra, você se lembrou, o Espírito Santo lembrou você. Essa não é uma palavra para você ouvir e falar, que palavra boa, que palavra ótima. Não é isso. Essa é uma palavra para que você se mova com o Espírito Santo. Essa é uma palavra para que você se levante e ande com essa palavra. Para que você olhe ao seu redor e diga, Senhor, talvez você seja um profeta. E hoje nós vamos orar para que os Ebed-Meleques se levantem e puxem os profetas. Eu creio que aqui hoje há muitos Ebed-Meleques. E nós vamos orar e vamos liberar a voz do Senhor sobre a tua vida para que você saia desse poço, dessa lama. Eu creio que talvez você esteja sendo convocado pelo Espírito Santo hoje para levantar um lugar de intercessão e ser um resgatador de outros. Talvez você já sinta que o Espírito Santo tá te convocando, tá te chamando para algo, e você começa a lembrar de pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão na lama, pessoas que estão paralisadas, que foram paralisadas no seu propósito, na sua vocação. E Deus quer usar você, é com você que Deus conta. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para algo tão fascinante, tão grande. Eu queria, o dia que Deus me der um guarda-roupa da Gisele Bündchen, eu vou. Mas Deus não quer usar o guarda-roupa da Gisele Bündchen, fazendo uma analogia com o texto aqui. Pode ser que Deus esteja dizendo para você, vai lá na tesouraria real, vai naquilo que eu já te dei no passado, vai naquilo que eu já liberei para você. Pega a roupa usada que tem, a roupa que eu já te dei, os dons que eu já te dei, a vocação que eu já te dei, as palavras proféticas que eu já te dei, e anda com isso. É isso que Deus vai usar. Num tempo de juízo, num tempo de escassez, num tempo onde falta pão, é isso que Deus vai usar, você entende? E é usando isso que Deus vai restaurar você. Eu quero orar por você. Eu quero orar primeiro por quem se vê na condição de Jeremias. Talvez você saiba que você tem um chamado profético, mas você entrou num lugar de medo, num lugar de pavor, de fuga, de intimidação. Talvez Jezabel tenha intimidado você, talvez as estruturas humanas tenham intimidado você, talvez a sua própria rejeição tenha intimidado você. Mas eu quero, nessa noite, chamar os intercessores para que possamos levantar a nossa voz agora e orar por esses que estão dentro do poço. E depois nós vamos orar também por aqueles que são os eunucos da casa do rei, os Ebed-Meleques, aqueles que precisam se levantar para resgatar outros. Pai, em nome de Jesus,
Nós queremos, Senhor, te agradecer pela tua palavra que é viva. Pela tua palavra, Senhor, que nos encontra nos lugares de morte. Pela tua palavra, Senhor, que vem nos lugares, Senhor, onde nós estamos de escuridão, de trevas, de angústia, de desistência. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos nessa noite levantar a nossa voz, Senhor, a nossa voz profética, mais do que profética, a nossa voz de intercessão. Senhor, nós queremos te pedir perdão, Senhor, pela falta de discernimento. Queremos te pedir perdão, Senhor, pela falta de entendimento que muitos de nós tivemos ao lidar com os teus profetas, ao lidar, Senhor, com aqueles que estavam carregando as coisas do céu. Muitas vezes, Senhor, nós não entendemos, Senhor, porque uma mente humana não é capaz de compreender o que o Senhor está fazendo. Apenas, Senhor, o espiritual entende o espiritual. Pai, nós te pedimos perdão pelas palavras que foram ditas, pelas cordas, Senhor, que foram usadas para controlar, para amarrar, para amordaçar, para matar, Senhor, para jogar os profetas no poço. Senhor, muitas vezes essas cordas foram dadas por príncipes, por autoridades, por pais, por tios, por professores de escola dominical, por mentores, por outros profetas, por pastores, por líderes, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir perdão ao Senhor por isso. Nós queremos entrar nesse lugar de remissão, Senhor. Nós queremos te pedir, ó Espírito Santo, que a tampa desse poço seja removida e que os nossos irmãos que nessa noite estão nesse lugar escuro, nesse lugar onde eles não conseguem ter esperança para continuar o seu propósito, para continuar, Senhor, a sua vocação, que esses irmãos, Senhor, que eles vejam, Senhor, a tua luz, que eles escutem um barulho de um resgate que está chegando. Senhor, profeticamente nós queremos liberar um barulho, Senhor, queremos liberar, Senhor, um movimento dos eunucos do rei, um movimento, Senhor, da companhia de Ebed-Meleque, daqueles que vão se mover, Senhor, pegando seus próprios tesouros, cavando na tesouraria do rei, Senhor, daqueles que vão se equipar, Senhor, para resgatar os outros, daqueles que vão se mover, Senhor, para fechar as feridas, não para abrir. Deus, nós te pedimos perdão. Nós queremos entrar, Pai, nesse lugar de remissão, Senhor, na vida dos nossos irmãos. Senhor, nós queremos te pedir que, Senhor, agora eles possam liberar perdão. Se você, meu irmão, está dentro desse lugar e você não consegue sair, se você fica relembrando esse dia em que te jogaram nesse poço, que você possa agora liberar perdão para essa pessoa. Talvez ela tenha se movido por falta de entendimento, por não entender o que Deus estava fazendo, mas eu quero dizer para você que você possa agora se levantar e dizer: Senhor, eu perdoo, Senhor, eu libero, que você possa soltar essas cordas que estão no teu pescoço, essas cordas que estão nos teus braços, essas cordas que estão te prendendo, que agora ao liberar perdão você seja livre para viver um resgate de Deus no seu dom, no seu chamado, no seu ministério, na sua vocação. O Senhor quer trazer um novo tempo na sua vida, Jeremias. E que você se levante nesse tempo para crer nesse resgate do Senhor. Pai, nós queremos liberar essa voz de resgate. Senhor, que essa companhia de Ebed-Meleque se levante nessa hora. Senhor, que os Jeremias, Senhor, aqueles que estão no poço, aqueles que estão atolados, Senhor, que eles comecem a se mover agora, que eles comecem a se mexer. Senhor, que as cordas sejam lançadas. Senhor, que as roupas antigas, mesmo que sejam trapos, que haja proteção para essas feridas. Oh, meu irmão, eu quero dizer para você que o amor de Deus, que a aliança de Cristo, que a aliança do corpo de Cristo proteja você dessas feridas e que você suporte a dor de sair desse lugar. Talvez você precise pedir ajuda, talvez você precise conversar com alguém, talvez você precise confessar, mas que você nessa noite decida. Jeremias, coloque as roupas, Jeremias. Foi o que Ebed-Meleque disse para ele, que nessa noite você coloque essas roupas em cima das feridas.
Deixa os seus irmãos, deixa os eunucos colocarem a roupa em cima da ferida. Deixa o Senhor te puxar desse lugar. O Senhor quer trazer um grande resgate na sua vida, para que você volte ao lugar de guarda do pátio real, guarda do palácio. O Senhor te chamou como um vigia, como um guarda. E o Senhor conta com a tua voz, Jeremias. O Senhor te escolheu no ventre, Jeremias. O Senhor conta com a tua voz. O Senhor conta com você, Jeremias. Ele quer te restituir a um lugar que Ele te chamou. É tempo de sair desse poço, Jeremias. Oh, Deus, nós também oramos pelos Ebed-Meleques, por aqueles intercessores, por aqueles, Senhor, que são puros diante do Senhor, que têm o coração casto, por aqueles que nesse tempo não vão se mover por interesses de terem os seus nomes recompensados, de terem os seus rostos, Senhor, honrados, a sua reputação reconhecida, mas esses que vão se mover em pequenos grupos, Senhor, esses que vão entrar nesses lugares de tesouro secreto do teu Espírito. Oh, meu irmão, entre agora nesse lugar secreto. Deixa o Espírito Santo mostrar para você as roupas que você não usa mais, aqueles dons que você desistiu deles, aquela vocação, aquele chamado. Quando Deus me deu essa palavra, Ele falou sobre os exortadores, aqueles que trabalham com exortação, aqueles que são chamados por Deus para levantar outras pessoas, para animar outras pessoas. Que você se levante nesse tempo, que você olhe ao seu redor e que você faça como Ebed-Meleque levantou 30 homens e juntos eles começaram a tirar os profetas, o profeta do poço. Que você se una nesse tempo com aquelas pessoas que o Senhor te der, para você tirar do poço a voz profética, resgatar a voz profética nesse tempo. A igreja precisa que os profetas estejam posicionados, que os profetas estejam de vigia no pátio do rei, andando no pátio do rei, mesmo que aquilo que eles tenham para falar não seja agradável, mas assim diz o Senhor, que esse é um tempo onde os profetas e os intercessores precisarão andar juntos, que os intercessores se levantem, assumindo o seu papel, cavando, indo lá nos tesouros reais e pegando aquilo que o Senhor já te deu. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Que você se levante em intercessão, que você se levante em adoração, que você se levante para ser um restaurador daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero dizer que se você lembrou de alguém, talvez essa palavra seja uma corda para ser lançada na vida dessa pessoa. Peça a Deus orientação. Peça a Deus, talvez você precise ligar para alguém. Talvez você precise consolar alguém. Talvez você precise trazer uma palavra de edificação. Talvez você seja aquele que jogou um Jeremias no poço. Ainda é tempo de você se arrepender. Ainda é tempo de você pedir perdão. Talvez você tenha jogado Jeremias no poço. E agora seja a hora de você jogar a corda de amor, de misericórdia e dizer: eu me arrependo, eu errei com você. Então faça o seu papel, seja você quem for. Eu sei que essa é uma palavra específica de Deus para nós. Então faça o seu papel, jogue essa corda. Busque aquilo que está fechado, busque aquilo que está perdido, que está escondido. Talvez você não tenha valorizado os tesouros que o rei te deu, que estão lá no palácio dele, mas esse é o momento de você pegar os tesouros, as roupas velhas da tesouraria real. Amém? Então essa é a palavra para essa noite. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Gláucia, querida, que saudade, minha irmã. Que bom ver vocês, amo vocês, viu? Que você então se levante para ser, talvez você seja aquele que vai mobilizar uns 30 aí para orar. Eu não estou falando 30 numericamente, né? Mas talvez você seja aquele que Deus vai trazer uma inspiração para você movimentar a oração. Esse é um tempo de nós movimentarmos intercessão pelo Brasil, movimentarmos intercessão pelo Rio de Janeiro, movimentarmos intercessão pelas nossas autoridades, movimentarmos intercessão para que a voz de Deus volte a ser ouvida pelo povo de Deus, irmãos. Amém? Então que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus te encha de coragem,
Que Deus te dê, Deus te mostre os lugares onde você precisa ir, para você pegar suas roupas antigas e resgatar quem você precisa resgatar. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu, meus irmãos? Que vocês tenham uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém.